Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor hoje para os nossos corações está lá em 1 Coríntios capítulo 8, que diz assim: no que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns, ainda acostumados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Porquanto, se alguém que tem a consciência fragilizada vir a ti, que tens este conhecimento, comendo à mesa no tempo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei a carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Amém? Aqui o apóstolo Paulo estava orientando a igreja de Coríntios, a vigiarem, a tomarem cuidado com sua conduta diante aos não cristãos, Porque naquela época, assim como hoje também, mas naquela época as pessoas tinham a fé de que existia outros deuses, Ou auxiliadores de Deus, E aí, eles prestavam diversos tipos de cerimônia, de rituais, sacrifícios, Tanto de alimento, tinham os que se ofereciam seus próprios filhos, Para serem queimados como sacrifício. E eles acreditavam mesmo que existia e prestavam esse culto de reverência, gratidão, para pedir coisas, Era muito comum isso. E certos irmãos, cristãos que tinham se convertido a Cristo, por terem a consciência de que ídolos são demônios, que não existe isso de outro Deus, que não existe isso de um outro auxiliador, nem nada disso, eles participavam muitas vezes dessas festas, Tanto os que participavam com incredulidade, achando que estava tudo bem, participar daquelas festas, apesar de aceitado Jesus e tudo mais, quanto aqueles que entendiam realmente que era errado, que era uma festa completamente dedicada a demônios, mas ainda assim eles estavam lá participando dessas festas, E o Senhor deixa claro que ídolos são demônios, que quem adora, diz a palavra assim, lá em 1 Coríntios capítulo 10, 19, que aquele que presta sacrifício, aquele que presta adoração a ídolos, presta sacrifício, presta adoração a demônios.
tá? Não é pessoas que morreram e estão lá intercedendo junto ao Pai, mas há demônios. E o Senhor também deixa claro na palavra dele, no Novo Testamento, de que Jesus é o único intercessor, né, junto ao Pai. Ele é o único que intercede por nós. Não há um outro, não há nenhum anjo específico que fica lá clamando por nós, não há uma pessoa que morreu e está lá clamando por nós, mas a palavra diz único, né? Se a palavra diz que Jesus é o único, é porque não tem ninguém mais, né? Não tem um outro lá, senão ele ia falar assim, Jesus é um dos intercessores que estão lá, né? Mas ele fala, Jesus é o único intercessor, amém? E aí o Senhor nos diz, né, que nós que temos a consciência de que determinadas festas, determinados lugares, determinadas situações, determinados alimentos, né? Nós que temos essa consciência de que aquilo está sendo oferecido a demônios, né? E nós vamos lá e participamos daquilo porque nós sabemos que na verdade aquilo lá é um paganismo, né? Que não existe aquilo. Nós acabamos induzindo outras pessoas que nos veem fazer aquilo a pecar, né? Assim como aquelas pessoas que estão pecando lá, porque se nós que servimos a Cristo estamos em determinados ambientes que não são de Cristo, né? Estamos participando lá felizes da vida, aquele de fora que olha pra gente fala, olha, realmente não tem nada a ver, olha, fulano tá lá, né? Fulano tá lá, então Deus tá nesse negócio, né? Não tem nada a ver esse negócio de demônio, ó, ele tá lá, né? Se divertindo lá também. Então, nós que somos cristãos, nós temos que tomar muito cuidado. Onde nós vamos, o que nós falamos, o que nós fazemos, sempre tem pessoas de olho em nós, né? Observando o que a gente faz. E quando nós somos cristãos, nós temos que tomar um cuidado redobrado em relação a tudo, né? E o Senhor nos fala isso, que é aquele, né, que ele fala assim, ó, se o seu alimento, né, no caso, se o alimento ou qualquer situação induz o teu irmão a pecar, então que você não faça isso. E que quando você faz isso, você peca contra o Senhor, peca contra Deus, né? Não é só contra o seu irmão que você tá pecando, mas contra Deus. Você não tá indo pro buraco, mas você tá levando o seu irmão pro buraco. Porque ele não tem o conhecimento que você tem. Amém? O Eterno te ama.